Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, falando sobre o Flamengo e Nova Jersey, isso mesmo, em seu primeiro treino oficial para se preparar para jogar com o Esperance, isso mesmo, no Super Mundial de Clubes, isso mesmo. Os jogadores estão pegando pesado no treino, isso mesmo. Felipe Luiz com muita cautela, mas com muita exigência, como sempre. Ele deixou claro que quer os jogadores no fino da bola. Isso mesmo. Ele quer que o jogador mostre quem é o Mengão, o malvadão, para o Esperance, para que eles fiquem guardados na memória que com o malvadão não se brinca. Isso mesmo. Por isso, a partir de agora vamos ver este primeiro treino, vamos também assistir a entrevista exclusiva de Boto, isso mesmo, que vai falar mais sobre o Mundial e a expectativa do Mengão para este Mundial. O jogo acontece na segunda-feira e os jogadores já estão preparados para este confronto aí, né, que inicia para o Mengão o Mundial de Clubes. Já deixa aí, galera, o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo de hoje tá top. E lembrando, galera, de deixar os créditos aí para Flamengo TV. Vamos pro vídeo. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda direto de Atlantic City, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde vai se preparar o Flamengo para o Mundial de Clubes. Acabar a preparação, meu amigo. Preparado, o Flamengo já veio do Brasil, não é isso, João Guilherme? Boa tarde pra você. Pronto, né, Dani? É isso aí, Dani. Prazer estar com você aqui, com todos que estão ligados na Flamengo TV. Estamos na Universidade de Stockton, como já disse a Dani, realmente instalações espetaculares. A gente estando aqui entende porque o Flamengo escolheu esse local para se preparar. Vai começar o treinamento dentro de instantes, o primeiro treinamento do Flamengo aqui nos Estados Unidos, visando a estreia da próxima segunda-feira contra o Esperance Clube na Copa do Mundo de Clubes, Dani. É isso, Atlantic City é uma cidade que fica ao sul de Nova Jersey, né? É um balneário muito famoso já na década de 90 pela quantidade de cassinos que tinha, era um polo de entretenimento, mas hoje é uma cidade com um pouco menos de investimento. Apesar disso, a faculdade, a Universidade Stockton University, aqui onde a gente está, ela tem um campus muito grande. Excelente. E o campo também parece muito bom para treinamento. A gente começa a ver ali os jogadores já no começo, no aquecimento, né? O drone aqui em cima, imagens do treino para você. Obviamente a gente não vai poder mostrar todo o treinamento, mas tem algumas informações que a gente já pode ir passando. Eu não sei se o pessoal de casa consegue ver, mas Plata é esperado neste gramado, que é uma excelente notícia. O Plata acabou sofrendo uma lesão, né? E a gente acompanhou todo esse processo dele convocado para a seleção do Equador, desconvocado porque sentiu dor no joelho e agora sim, já com responsabilidade em fase final de preparação para jogar o Mundial de Clubes. Assim. E então, você sabe aqui fazendo condicionamento físico. E é importante mesmo porque ele não joga desde o dia 1º de maio, naquela vitória do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. O jogo foi lá em São Luís. Depois daquele jogo, ele sentiu problema no joelho, o edema ósseo, e de lá para cá ele não tem jogado. É uma volta muito importante, Dani, porque é claro que o tempo vai passando, os jogos são muitos, mas quando o Plata se machucou, ele vinha numa grande fase, sendo muito elogiado pelo Felipe Luiz, então ele é um retorno importante, é um reforço, podemos colocar assim, que o Flamengo terá nessa volta, né, dele para a Copa do Mundo de Clubes. Flamengo que chega com muitas ambições para essa Copa do Mundo de Clubes, que é fazer bonito, fazer uma campanha digna e do tamanho do Flamengo, com o elenco, com a estrutura que tem. 3 toneladas. Cara, é muita coisa. Não dá para imaginar, né? 3 toneladas de equipamentos. As minhas malas estavam lá no meio. Será que isso contribuiu para a quantidade de equipamentos? Uns 2 quilinhos, assim, mas e nós que estivemos acompanhando a delegação e a gente vê o trabalho do pessoal da rouparia, todo o pessoal de logística e infraestrutura, é impressionante. São 3 toneladas de equipamentos e o Flamengo trouxe para cá também muita coisa que é utilizada no dia a dia na recuperação dos jogadores, o que vai também favorecer esses atletas que estão ainda se recuperando e no caso Plata, que é uma volta muito importante, Dani. Com certeza. Pessoal,
pessoal tá chegando aqui, vai deixando o like de vocês aí, eu vou começar a ler mensagem. Tem gente perguntando, não estamos na Filadélfia, Raquel. A gente tá em Nova Jersey, cidade de Atlantic City, sul de Nova Jersey. É aqui que o Flamengo vai fazer a sua base para os 2 primeiros jogos. Mais ou menos uma horinha da Filadélfia. Uma hora e pouquinho daqui até o estádio na Filadélfia. O Flamengo se concentra aqui. Um dia anterior ao jogo, vai para a Filadélfia, dorme lá, joga e volta para cá. Aqui que está montado toda a estrutura, esse equipamento, essas 3 toneladas que o João citou, elas vieram parar aqui nesse campus da Stockton University, que é onde vai ficar concentrado todo o departamento que a gente conhece no Rio de Janeiro, né? A gente está trazendo aqui a informação. Eu vou falar um negócio para você. O quê, Dani? O meu olho está lacrimejando por causa do sol. Ah, é? Eu tô quase metendo um óculos escuro então aqui. Pode colocar. Eu vou perguntar no chat. Eu posso colocar um óculos escuro? Eu sou a favor que sim. Se vocês não se importarem, eu vou usar meu óculos. Daqui a pouco a gente vai ver a resposta do pessoal. Eu tô chegando o meu voto é sim, o meu voto é sim. Tô chegando nada. Vai ficar charmosa, vai ficar bom. Os treinos são abertos, tô perguntando, Edgar. Não, alguns treinos vão ter partes abertas, como é o caso desse aqui, que está sendo mostrado ao vivo, né, pela gente, mas também por outras pessoas da imprensa e alguns momentos, porque obviamente o Felipe tem um nível de enfrentamento muito difícil pela frente e ele não quer que se saiba quem vai jogar efetivamente. Por exemplo, o Plata, que está voltando hoje, condicionamento físico. Pode ser que entre com Esperança, pode ser que ainda não tenha condição. Então acho que esses segredos ele está disposto a manter, né, João? E tem um detalhe muito importante aí. Ele teve um tempo de preparação no Rio de Janeiro antes de vir para o Mundial, mas ele não contou com muitos jogadores que estavam nas suas seleções, né? 5 jogadores na seleção brasileira, o Arrascaeta e o Varela na seleção uruguaia, vai lá. Então, assim, é muito importante porque é o primeiro treino que reúne o grupo de jogadores do Flamengo. E atenção, hein? Atenção para a imagem que você vai ver agora aqui na Flamengo TV. Aqui. Tu quer vender mais com qualidade? Da musiquinha do Vini Manda Júnior. ver. Tá. Meu olho tá lacrimejando, gente. Desculpa, eu não tô conseguindo ficar com o olho aberto. Mas como eu dizia, Dani, é muito importante exatamente por isso, porque ele tem todo mundo junto agora há 5 dias da estreia no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Então essa é a importância deste treinamento que nós vamos mostrar aqui, e um trecho será mostrado por toda a imprensa e com imagens especiais aqui na Flamengo TV. Na véspera dos jogos, os treinamentos são fechados, não tem acesso apenas... Jurando os 2 jogadores Calma, no campo. nação. Eles estão na academia, estão com outro tipo de trabalho hoje, por motivos óbvios, né? O Arrascaeta jogou 87 minutos contra a Venezuela e 85 contra o Paraguai. Exato. E o Alexandro jogou contra o Paraguai no segundo jogo do Brasil 73 minutos e o anterior contra o Equador. Ele jogou a partida inteira. Então hoje foi uma questão de descanso, João. Se justifica porque foram os 2 jogadores mais utilizados, né, do Flamengo nessa data FIFA. Os demais jogadores realmente atuaram muito pouco. O Danilo entrou muito pouco no último jogo contra o Paraguai. O Gerson jogou uma boa parte do primeiro jogo, mas o segundo jogo ele entrou só nos minutos finais. O Léo Ortiz e o Wesley não entraram em campo, ou seja, estão plenamente descansados e prontos aqui para o treinamento, para a atividade. Então é uma medida realmente preventiva, é o famoso controle de carga, tudo baseado em ciência, fisiologia, para evitar maiores problemas e lesões, Dani Boaventura. Não, e cá entre nós, né? O Alexandre tá jogando fino da bola, muito. Assim. Na seleção foi muito bem, mas antes disso no Flamengo já estava fazendo jogos muito expressivos. E o Arrascaeta, o golaço que ele fez na seleção uruguaia foi incrível, ajudando o Brasil. Você bem lembrou ontem, né? Classificou. O Uruguai vencendo e o Brasil vencendo. O Brasil agora está classificado. E são 2 jogadores que têm total capacidade de entrosar sem esse dia de treinamento, porque estão muito acostumados com o sistema de jogo do Felipe. Vale lembrar que a gente vê uma versão do Arrascaeta muito especial. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Flamengo na temporada, e ele agora fazendo gols também na seleção uruguaia. Além de ser aquele jogador que a gente sempre viu de muitas assistências, decidindo jogos, fazendo gols, o Arrascaeta está ainda mais artilheiro e o pessoal vem aí correndo, Dani Boaventura, olha aí. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Essa imagem agora, o Filipinho puxando o pelotão, né? Ficou pra trás, vai voltar pra frente. Isso lembra, eu não vou falar nada, vocês que estão no chat que vão me dizer. Essa imagem do Filipinho junto com o pelotão correndo, lembra alguma coisa a vocês? Opa, é inspiração. Aí, inclusive, ele fala... Controle de bola, o Wesley já tá correndo com a bola no pé, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves também. Ele fala que é uma das grandes referências da carreira dele, e o treinador que mais o impressionou em termos de treinamento de dia a dia foi o Jorge Jesus, que fazia muito isso lá no Ninho do Urubu e nos treinos do Flamengo, né? Muito bom, tá aí. O pessoal no chat, obviamente, também já tá brincando aqui com a gente. Deixa o like, diz no Rio não tem outro igual, é isso. Vai deixando o like e
e vai falando aqui com a gente. Arrascaeta é o melhor, diz a Isabelle. Eu também Manda um beijo para Manaus, está pedindo o João. Então um beijo para vocês que estão todos aqui na live com a gente. O Caio Vidal, aí daqui para baixo, todo mundo falando JJ, Jorge Jesus, Jorge Jesus. Então o pessoal lembrando, assim como eu aqui quando vi essa imagem do JJ lá atrás, né? Outros tempos de Flamengo. Mas o Felipe não precisa de comparações, está fazendo um trabalho excelente desde que assumiu esse Flamengo no ano passado. Exato, Dani. Agora eles começam o treinamento, o aquecimento. O treinamento ainda não começou, eles deram um trote, agora vão batendo bola e daqui a pouco a atividade vai iniciar e a gente vai acompanhar o início desse treinamento, essa parte de aquecimento, essa primeira movimentação dos jogadores do Flamengo aqui no gramado da Universidade de Stockton, em Atlantic City. E a gente que conhece bem o Ninho do Urubu, que é um centro de treinamento espetacular, esse gramado aqui, ele está numa condição muito parecida com o que os jogadores do Flamengo treinam no dia a dia. É um gramado excelente, realmente o Flamengo está muito bem instalado aqui para fazer os seus treinamentos e o aquecimento continua ali, Dani. Tá bem calor, tá, gente? Vocês viram a irrigação ligada agora há pouco, né? Pouquinho antes do treino, pode dar a sensação de que o campo vai ficar molhado, mas não. Tá absorvendo muito rápido essa água porque tá 28 graus, sensação térmica chegando a uns 30 mais ou menos, o sol muito forte ainda, lembrando que aqui em Nova Jersey, Atlantic City, é a cidade que a gente está, no estado de Nova Jersey, é 1 hora a menos do que no Brasil, então aqui agora 5 horas e 16 minutos, e olha que a gente acabou de destacar, ó. Ele está voltando, que bom, hein? Plata, Gonçalo Plata está de volta, Dani. É isso, andando agora, vindo de um trabalho especial que ainda faz, ele está num processo de recondicionamento físico. Excelente, hein? Mas já tem condição, depois desse tempo todo fora, de fazer um treinamento, pelo menos parte desse treinamento, junto com o grupo. Então chega ali para se juntar aos companheiros de time e acho que a gente pode destacar a diferença que faz para o sistema de jogo do Felipe, né, João? Sim. Assim, por mais que tenha muitos atacantes de lado, o Plata estava exercendo ali, antes de se machucar, uma função tática muito importante para maneira como o Felipe escolhe jogar. E ele ganha, você viu a importância do retorno dele. Quando parou, ele estava se tornando um titular do time, muito elogiado pelo Felipe Luiz, aí ele se machuca, está praticamente 1 mês e meio parado. Quem cresceu muito nesse período? Luiz Araújo, Perfeito. que é um jogador que entra por ali naquele setor dele, ou seja, é uma disputa muito saudável, né? Quem ganha com isso? O Flamengo ganha o Felipe Luiz, porque os jogadores, para conseguirem um espaço nesse time do Flamengo, eles realmente vão ter que estar. Se você não pular esse vídeo, eu vou mandar esse valor. Está fazendo treinamento e é outro que vai ter um espaço no meio-campo do Flamengo e essa disputa vai ser espetacular e o aquecimento continua, Dani. É isso, agora continua ali o processo, né? A gente vai acompanhando todos os detalhes possíveis permitidos pela Comissão Técnica de Futebol do Flamengo, porque é bom lembrar, são adversários que o Flamengo obviamente não tem por costume enfrentar e digo que 2 deles muito pouco ver jogar, né? A gente tem o hábito de acompanhar campeonato inglês, mas o Esperance da Tunísia, o Boto até brincou hoje na coletiva quando perguntaram, a gente sabe muito pouco sobre o Esperance. Ele falou, a gente não, vocês sabem pouco, o Felipe está estudando o Esperance há muito tempo e assim, a gente esteve ali no Ninho do Urubu, né? Eu encontrei com ele alguns dias atrás e ele realmente estava lá sozinho, sem os jogadores, trabalhando na parte de estudos. Vamos cometer aquela inconfidência? Ih, rapaz, pensa bem. Eu falei para você ontem, a gente teve o privilégio de estar no voo da delegação do Flamengo. Sim. E nós ficamos muito próximos do Felipe Luiz. E aí eu comentei com a Dani, eu observei uma coisa, quando a gente entrou no avião e sentou, né, eu fui colocar ali a nossa mala em cima, no bagageiro, e o Felipe estava algumas fileiras atrás. E eu observei que naquele momento, no início do voo, ele já estava com o seu laptop aberto, estudando, fazendo anotações com o seu auxiliar ao lado. Perfeito, todo voo e tal, no outro dia pela manhã, a gente já chegando aqui nos Estados Unidos, o que eu observo? Fui ao banheiro, voltei, lá estava Felipe Luiz também, com seu computador, estudando, com certeza, analisando, porque ele mesmo diz, né? Ele estuda jogo a jogo, adversário para adversário, estudando, analisando o Esperance Clube, que tem, a gente sempre tem lembrado aqui para o público da Flamengo TV, 2 jogadores brasileiros que são destaque na equipe. O principal é o Ian Sassi, meia, que jogou no Vasco, no Coritiba e no América Mineiro, é o camisa 10, e o atacante Rodrigo Rodrigues, que tem feito muitos gols lá na Tunísia, Dani.
Tá aí, imagem ao vivo para você do primeiro treinamento do Flamengo, Stockton University. A gente está em Atlantic City, aqui vai ser a base do time até o segundo jogo, idas ali, e vindas a Filadélfia. Aliás, Dani, olha aqui, ó. Olha que curiosidade legal, ó. Olha ali, ó. Com a cara do Flamengo aqui. Olha ali, ó. Você vai contar, João? Larry James Stadium, seja bem-vindo com o escudo do Flamengo. Esse é o nome aqui desse estádio dentro da universidade. Já tá com a cara do malvadão, o escudo do Mengão, Dani. Tá aí, um malvadão pra você. Vamos voltando ali, a gente não vai conseguir ver muita coisa, combinado não sai caro, tá, gente? O Felipe já avisou que é um pedacinho do treinamento só que vai ser aberto pra imprensa, que depois disso ele precisa, obviamente, fechar o treino para começar as movimentações táticas, os treinamentos de bola ensaiada e tudo que ele precisa fazer nessa sequência. Eu vou repetir as informações que a gente começou aqui, a nossa live, né, a nossa programação. O primeiro treinamento nos Estados Unidos, o Plata, vocês puderam ver na imagem, uma imagem que alegra os corações rubro-negros, porque o Plata está de volta ao campo, ainda em condicionamento físico, mas já junto com o grupo para poder continuar as atividades. Hoje, especificamente hoje, João, Arrascaeta e Alexandro fora do treino por uma questão de controle de carga. E Nico Dela Cruz, pra gente caminhar aqui pro fim. Tá procurando? Eu tô procurando. Calma Cadê que eu vou te contar. Calma que eu conto. Conto pra você também. Ele tá ainda em processo final de fisioterapia. A expectativa é que amanhã, dependendo de como ele vai responder hoje na fisioterapia, já possa também estar no campo junto com o grupo do Flamengo. Já rolou um... E só para terminar, isso pode facilitar a missão do Felipe Luiz para a estreia, porque abre um espaço para o Jorginho estrear com a camisa do Mengão. Vamos nessa, não? Ih, rapaz, eu gostei. Vai deixar essa bomba aí para a nação? E depois a gente volta na Flamengo TV. O técnico os utilizar. Está ok? Venham as perguntas. Sobre o Mundial. Só para deixar claro, não é que a gente vai barrar a pergunta. Não vamos responder. Vamos responder porque eu acho que está esclarecido a posição aí. Estamos aqui numa competição tão importante para toda a gente. Toda a gente está super motivada, toda a gente está ansiosa pelo começo desta competição, não só nós, Flamengo, como todos os clubes participantes. E vocês também, jornalistas, estão a participar de algo único e desfrutem disso também. Boa tarde, Boto. Aqui à sua esquerda, Marcelo Correia, da TV Globo. Vamos lá. Acho que numa competição assim, a pergunta que todos se fazem é: qual o nível dos principais clubes do Brasil diante dos principais clubes do mundo, especialmente os europeus? Até pela sua experiência no futebol europeu, o que você espera em relação a esse embate de estilos e de estruturas que a gente vai ver aqui nos Estados Unidos? É uma excelente questão e, se calhar pela primeira vez, de uma forma mais consistente, porque uma coisa é um jogo, ou um jogo a duas mãos, outra coisa é uma competição onde existe alguma regularidade. Os times sul-americanos vão ser postos à prova com os times europeus e vice-versa. Eu já disse isto várias vezes, é óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, estão os melhores técnicos, estão as melhores ligas e naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Temos é que estar conscientes do grau de dificuldade que é jogar contra os times europeus. Como eu também já disse, o facto disto ser em final de temporada na Europa pode trazer alguma vantagem para os times sul-americanos. Agora, não tenham dúvidas que na Europa está o melhor futebol. Boto, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. Até diante de tudo isso que você falou, queria que você passasse para a gente o que vocês projetaram internamente do que seria o objetivo do Flamengo nesse Mundial, o que vocês traçaram em termos de objetivo, ir até determinada fase seria pelo menos o primeiro objetivo a ser cumprido, olhando para esse cenário, analisando os adversários e todos esses ingredientes que envolvem essa competição, o que vocês planejaram? É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar a fase de grupos. Depois, a partir daí, é jogo a jogo, não podemos fazer um planeamento
vê-se numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League, é depois jogo a jogo, e depois num jogo só, aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Agora, olhando para o grupo, não menosprezando os outros, porque muitos de vocês, eu hoje falava com alguns colegas vossos, e de certeza que vocês não viram um minuto que seja do Esperance Tunis. É uma equipa com um futebol difícil. Vocês lembram-se de Marrocos na última Copa do Mundo, tirou a seleção portuguesa e bem da Copa do Mundo. O futebol da África, principalmente a África do Magreb, é um futebol muito técnico, muito rápido, mas olhando para o nosso grupo, nós projetámos que passar o grupo e depois logo se vê o que é que vai acontecer, o sorteio não, o que o encaixe nos vai dar, porque estar a fazer esse planeamento agora, não. Agora, vamos desfrutar os jogos todos, vamos competir nos jogos todos, porque é realmente uma experiência única para toda a gente que está aqui. Na resposta anterior à pergunta da Monique, que os melhores certezas são os europeus, independentemente de classificação, do jogo único de uma oitava de final, de uma eventual quarta de final, onde você enxerga o grupo do Flamengo, o elenco do Flamengo, em que prateleira, num top 5, num top 10, independentemente do que vai acontecer no campo, porque o jogo, como você falou, é algo único, onde você enxerga o Flamengo, se tivesse que separar assim, ou ranquear talvez, entre os times que estão aqui no Mundial. Mas falas a nível global? Sim. A nível global. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Boto, boa tarde. Boto, queria que você explicasse o organograma do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Quem é que está responsável pelo futebol? Se é só você, se tem um vice-presidente, se tem algum outro diretor? O Zico, ele vem realmente como chefe da delegação, a gente não viu ele por aqui ainda. Queria que você explicasse como é que está isso aí, a estrutura profissional do Flamengo para o Super Mundial. Vocês têm que separar o Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia estou eu. Tudo o que está aqui são profissionais. Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista, e isso é outra coisa que nada tem a ver com o futebol. Naquilo que é o futebol, tudo o que está aqui hoje são todos profissionais. Neste hotel só estão hospedados profissionais do futebol. De todas as áreas, não é? De todas. Não sei se respondi à tua pergunta. Boa tarde, Boto. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Ainda nesse tema, queria que você falasse um pouco sobre a importância desse lado profissional da delegação rubro-negra naquela que é a maior competição que o Flamengo vai ter pela frente, a primeira competição, e um pouco dessa logística, né? A gente viu o Flamengo chegar no aeroporto hoje, um voo que saiu no horário bom também do Rio de Janeiro. Como está essa logística rubro-negra que você tem conversado com o Felipe Luiz para potencializar tudo aquilo que o Flamengo vai ter nesse Super Mundial? Obrigado. Não, a logística que utilizamos aqui neste Super Mundial é a logística de um clube de top. Um clube de top, desde o avião que viajámos hoje, em que todos os lugares eram lugares de executivo, em que os jogadores puderam descansar e chegarem aqui prontos para daqui a pouco terem um treino.
os hotéis são escolhidos pela FIFA e isso, mas tem todas as condições para que um clube de top tem necessidade, ou seja, não, o Real Madrid, o Bayern Munique não vão ter coisas melhores do que aquilo que nós temos. A esse nível não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento. Boto, aqui Guilherme da Casa TV. Logo na primeira resposta, você citou essa diferença de prateleiras entre as equipes europeias e as equipes sul-americanas. Eu queria que se você pudesse explicar um pouco mais as razões pelas quais o senhor acredita que há essa diferença. Se é uma coisa meramente financeira, se é estrutural, se é um pouco de cada. Eu queria entender um pouco mais esse lado. Eu acho que não é só uma intuição minha ou um achismo meu. Acho que em 90% das pessoas envolvidas no futebol vão ter a mesma opinião que eu. É óbvio que têm condições financeiras muito superiores aos outros clubes. Lembrar-vos, por exemplo, que o Benfica, que pode ser um nosso adversário e que é de uma liga periférica na Europa, não é da primeira divisão da Europa, tem 3 avançados centro, cada um custou mais de 20 milhões de euros. Ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, todos acima dos 20 milhões de euros. De uma liga periférica. Portanto, só aí vocês estão a ver o potencial ou o poder económico dos clubes europeus. Quando você tem mais poder económico, pode ter melhores jogadores. Tem os melhores treinadores, tem as melhores práticas neste momento. E por isso tem as melhores ligas, as ligas mais competitivas, onde se joga a ritmos elevadíssimos, porque os jogadores são muito bons e em idades ainda muito novas que lhes permitem ter desempenhos muito grandes durante muito tempo, ou seja, sem terem que descansar. Tudo isso faz que os times europeus que estão aqui, quase todos os times europeus, tenham um ritmo de jogo superior a todos os times sul-americanos. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Queria te perguntar sobre essa saída do Rio de Janeiro. Alguns jogadores pela primeira vez tendo esse contato com a torcida do Flamengo, com o Aeroflá, que chamam, né? O seu primeiro contato também com o Aeroflá. O que vocês sentiram? Se sentiram mais ou menos uma sensação de como se estivesse saindo com o Brasil, a torcida brasileira inteira quase que apoiando o Brasil quando vai para uma Copa do Mundo. Foi muito parecido com aquela, que talvez, não sei se você já chegou a ver lá de Portugal, o carro de bombeiro passando pelas ruas com a seleção brasileira, era muito aquela, o povo na rua, né? E eu queria te perguntar da importância também de recuperar alguns jogadores como o Plata, o De La Cruz, alguns atletas, até para você ter esse elenco mais forte para enfrentar equipes como o Chelsea. São 2 perguntas. A primeira pergunta, eu posso responder por mim, não é? A nível pessoal. Apesar de quase 40 anos de carreira no futebol, fazendo de tudo um pouco, nestes 6 meses de Brasil já experienciei coisas que nunca pensei em toda a minha vida. Uma foi no São Luís, né? São Luís do Maranhão, e a de ontem. São coisas que só vivendo, só passando por elas, se eu contar na Europa aos meus amigos, às pessoas do futebol, que isto existe, as pessoas não têm muita noção disso, não é? Pois têm quando veem as imagens na televisão. Agora, estar dentro do ônibus e sentir aquele apoio, sentir aquele carinho, é como é que se diz, um aditivo, um combustível muito grande para todos nós, que temos a responsabilidade de representar aquela gente aqui numa competição tão importante. Primeira parte. A segunda parte era os jogadores que... Não, é importante neste momento. A nossa expectativa é que para o primeiro jogo tenhamos 99% do elenco disponível. São mais dores de cabeça para o Filipe Luís, mas de certeza que ele gosta de ter essas dores de cabeça. Boto, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. Boa tarde para você, Rodrigo, Rafa, Greg, todo o pessoal do Flamengo. Grande estrutura que o Flamengo montou aqui para receber essa entrevista coletiva.
Ô Boto, por mais que você tenha sido combinado de não falar do Gerson, e também nem de outra coisa, só do Mundial, eu vou te fazer uma colocação que não é sobre os atletas, mas tem a ver com o Mundial. Tanto a situação do Gerson como a do Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo pode esperar, por tudo que você acompanhou nessas últimas horas e conversou, o elenco do Flamengo chega para esse Mundial 100% focado na disputa do Mundial, Boto? O jeito mais rápido e eficiente... Em princípio não ia responder, mas até vou. Normalmente quando há uma decisão grande para o Flamengo, ou uma competição importante para o Flamengo, há sempre assim umas notícias, o Bruno Henrique é condenado, é indiciado, ou não sei o quê, que a mim, de fora, me parecem estranhas, mas não posso opinar sobre elas. Mas parecem-me estranhas, é sempre um timing para certas coisas aparecerem. Agora garanto-vos a vocês todos e à nação, à torcida, à maior torcida do mundo, que todos os jogadores, todos os profissionais que estão aqui, estão super focados e super motivados. Isto é uma das competições que não precisa de motivações extras, não precisa de nada extra. Não é? É até o próprio orgulho, quem é jogador, quem está no futebol, é óbvio que está porque ganha dinheiro, mas também é óbvio que está porque gosta destes palcos para aparecer. Tá? Boa. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo está com foco no Mundial. Os jogadores já estão preparados, vocês viram aí, né, que Boto deixou bem claro que não há nenhum problema que vá atrapalhar esse Mundial, porque os jogadores estão focados e querem ganhar esse jogo com esperança, né? E é uma esperança pra gente, né, que realmente eles ganhem esse jogo e passem aí para a segunda fase, né, para o próximo jogo com o Chelsea, né, e que realmente já venha mostrando o poder que o Mengão tem, né? O Malvadão voltou. Então a gente precisa, né, ter isso em mente, que o Malvadão vai voltar depois desse jogo aí com esperança para enfrentar o Chelsea daquele jeito, daquele jeitão que só o Malvadão sabe como fazer, né? E a gente viu aí também o primeiro treino, né, em Nova Jersey, né, que realmente os jogadores estão se preparando. O Felipe Luiz ali, ó, puxando os jogadores, né, dando um exemplo ali. E lembrou até o Mister, né, o Mister JJ, isso mesmo. Mas, galera, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no nosso canal. Tudo sobre o Mengão, tudo sobre o Mundial e, claro, lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Flamengo TV. Até o próximo vídeo.